Estimados alunos, sejam todos muito bem-vindos. Então, vou fazer com vocês ali o aspecto da revisão, como tinha comentado inicialmente. Então, sem mais delongas, vamos avançar aqui. O primeiro conteúdo que vimos, pessoal, é a parte da óptica. Então, a óptica é a parte da física que estuda fenômenos luminosos, de uma maneira geral, seja a luz natural ou até mesmo artificial. Dividimos isso em duas temáticas, onde a gente trabalha ali, sendo a óptica geométrica, que a gente faz uso da geometria para dar nosso suporte, e a óptica física, onde as explicações são um pouco mais detalhadas, certo? Como o experimento de Young, por exemplo. Dentro dessa parte da óptica, a gente divide os objetos ali com algumas configurações. Ele pode ser luminoso ou primário, que é o que produz luz, que é uma estrela, um fogo de uma maneira geral, e fontes secundárias ou objetos iluminados que não produzem luz de uma maneira geral, sendo madeira, ferro, tijolo, certo? E quando a gente pega ali esses objetos ali que a gente acaba trabalhando sendo objetos secundários, a gente quebra em três vertentes. O primeiro é um objeto transparente, que a luz consegue percorrer sem maiores dificuldades. Outros são objetos translúcidos, que a luz passa, mas assim, ela se dispersa, se espalha um pouco. Então você consegue ver do outro lado, mas você não tem maiores definições do que acontece. Então ali, o vidro, por exemplo, canelado, o vidro martelado são exemplos disso. E o objeto opaco, por sua vez, que ele não permite a passagem da luz. E aí, tijolos, madeira, cortina blackout, então faz esse tipo de atribuição, certo? Dentro dessa temática, já que a gente está falando da luz, é importante a gente falar da velocidade da luz. Velocidade da luz é o que temos de mais intenso e veloz na natureza. Ela viaja a uma velocidade de 300 mil km por segundo, equivalente a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Só que quando a gente vincula isso, temos também o ano-luz. E o que seria o ano-luz? A distância percorrida pela luz ao longo de um ano. Nessa temática, pegamos a velocidade da luz arredondada, 300 mil km por segundo, que multiplicamos por 60 segundos, que tem um minuto, 60 minutos, que tem uma hora, 24 horas, que tem o dia, 365 dias, que tem o ano, e chegamos ali em 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros, certo? Isso equivale a um ano-luz. Quando a gente avança nesse contexto, temos aqui um exercício para a gente relembrar. Marte é o quarto planeta em ordem de afastamento do Sol, o último dos planetas terrenos, terrestres ou terrosos. Situa-se a 225 milhões de quilômetros do Sol. Em quanto tempo a luz solar demora para sair da estrela e chegar até o planeta? Ele fornece a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo. Avançando, gente, temos a equação, onde a gente acaba trabalhando, certo? Como eu quero saber o tempo, eu isolo ele, então vou dividir a distância pela velocidade, 225 milhões por 300 mil. Cuidado para não errar a quantidade de zero de milhões, ok? Então simplifica-se a quantidade de zeros, 5 de cima e 5 de baixo corta, teremos ali um total de 2.250 divididos por 3, chegamos então a um tempo de 750 segundos, perfeito? Muitas vezes temos a informação, porém isso não ajuda, vamos converter para minutos, em alguns casos converte-se para horas também. Tá? Então ali, vou dividir 750 por 60, a gente não pode simplificar, porque eu preciso obrigatoriamente do resto, tá? Então ali, ó, vou pegar o 75, onde 60 cabe uma vez dentro dele, 75 menos 60 vai dar 15, baixo zero, então vamos ter 150. Quantas vezes o 60 cabe dentro do 150? Duas vezes. Então isso vai dar um total ali de 120. 150 menos 120 vai dar 30. Isso quer dizer que o número que está embaixo ali da chavinha da divisão é a representação do tempo em minutos e o resto representa o tempo em segundos. Isso quer dizer que o tempo que temos ali, a luz demora 12 minutos e 30 segundos para sair do Sol e ir até Marte. Tá? Avançando. Vamos pegar aqui, o que é um ano-luz? A gente sabe que é distância pela luz ali percorrida no vácuo ao longo de um ano, tá? Então sempre que falando luz, distância, não tempo, distância sempre, ok? Vamos avançar. Quando a gente avança também, gente, para o aspecto da câmara escura, o que a gente percebe? Então eu tenho um ponto de entrada de luminosidade, onde a gente consegue perceber aqui, ó, por esse orifício, certo? Então aqui é a entrada de luminosidade, a luz se propaga sempre em linha reta. Então o que está para cima aqui entra, fica de cabeça para baixo, o que está embaixo vai para a parte de cima. A imagem projetada ela é invertida, lembrando que os nossos olhos enxergam também de cabeça para baixo e o nosso cérebro desinverte. A partir desse orifício até onde é projetada a imagem, a gente vai ter a distância ou profundidade do anteparo. Muitas vezes na física é representado por linha, representando a distância, então,
E aqui o I representa a imagem. A gente vai ter O, que é o objeto de referência, e P é a distância, que a gente vai ter do objeto até o orifício de entrada da luminosidade, certo? Então a gente tem ali como se fosse um esquema de dois triângulos, altura, distância, altura e distância, tá? Isso vinculado à imagem e à sua respectiva profundidade, e do objeto e à sua respectiva distância, certo? É isso que temos aqui como relação. Para essa questão, olha o que ele fala ali. Em um dia muito ensolarado, um homem e um poste projetam no chão sombras de comprimento igual a 2 metros e 4,8 metros, respectivamente. Determine em metros a altura do poste, sabendo que a altura do homem é de 1,6 metros. Considere o poste e o homem eretos no solo horizontal. Então, o que a gente vai ter ali? Fazendo essa mesma analogia que seguimos a semelhança de triângulos da matemática, temos ali 1,6, que é a altura do homem em relação à sua sombra, o comprimento da sua sombra ou extensão, 2 metros. Temos a extensão ali da sombra do poste e falta altura. Fazendo a multiplicação cruzada, teremos ali 2H e 1,6 vezes 4,8. E a gente vai fazer a multiplicação, passa 2 dividindo, chegamos que a altura desse poste equivale a 3,84 metros, certo? Fique atento. Se eu tenho distância em metro, altura em metro, e assim de repente eu tenho a imagem ou a profundidade em milímetro ou centímetro, ele pode sim passar por esses constituintes. Você vai fazer a articulação da mudança ali, por exemplo, para metro, se o exercício pedir. Se ele não pedir, você toca o barco do jeito que vai estar, certo? Duas unidades de medida serão simplificadas. Geralmente a terceira que aparece você não precisa fazer essa alteração. Então fique tranquilo em relação a isso. Porém, leia bem o exercício, certo? Para ver qual que é a orientação que ele fornece. Avançando aqui, gente, temos ali a ideia do índice de refração. O índice de refração tem a ver com a capacidade de refringência do material, certo? Dentro dessa estrutura, gente, o que temos aqui como referência? Ó, vamos lá, a gente vai ter a velocidade de propagação, a gente leva em consideração o ar ou o vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e que a luz vai se deslocar no meio transparente homogêneo. A equação para a gente identificar o índice de refração é a velocidade da luz dividido pela velocidade de propagação naquele meio. Então, quanto maior for o índice de refração no meio, menor é a velocidade de propagação no seu interior. Então, o que temos aqui, gente? Ó, N é o índice de refração, C, velocidade da luz, V, velocidade de propagação no meio. Então, quando a gente acaba trabalhando com isso, eu vinculo isso à equação de Snell-Descartes, certo? Geralmente, a gente vai trabalhar que um meio ele acaba sendo ali menos refringente do que o outro. Isso vai levar a esse ângulo em relação à normal ser maior. Quando o índice de refração é maior, ou seja, mais refringente, esse ângulo aqui se reduz. Então, aí você tem uma relação ali que está vinculando o meio com o ângulo. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com o seno desse ângulo, porque a gente está pegando a vertical como referência, tá? Então, a partir dessa estruturação, gente, sempre o ângulo é em relação à normal. Não pegue em relação à superfície de separação. Cuidado com isso, tá? Então, a partir dessa referência, a gente avança, pegando aqui, por exemplo, um raio luminoso que está avançando no interior de uma peça de acrílico, incidindo com 50 graus e sendo ali refratado com 30 graus. Então, a partir disso, vamos dar uma olhada ali. Qual é o índice de refração dessa peça de acrílico? Então, ele quer saber também qual é a velocidade da propagação da luz nesse meio. Então, ele fornece o seno de 50 graus, seno de 30, o índice de refração do ar, que é um valor que eu quero que vocês decorem, que o N do ar sempre vale 1, certo? E C faz a representação da velocidade da luz como 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Fique tranquilo em relação a isso, não queira colocar todas as informações no mesmo sistema de cálculo, isso pode trazer muita dor de cabeça, vai com bastante calma. Fazendo isso, vamos aplicar a equação. A primeira parte estou trabalhando com os dados do ar, a segunda parte da peça de acrílico. Então, seno de 50 tem a referência 0,766. Ali eu tenho o seno de 30 graus, que equivale a 0,500. 1 é neutro na multiplicação. Então, aquele 0,500 que está multiplicando passa dividindo e chegamos no índice de refração da peça de acrílico. Vamos determinar qual é a velocidade de propagação nesse meio. Perceba que eu vou inverter o N e o V de posição, certo? Então, agora eu tenho a velocidade da luz divididos pelo índice de refração. Preserve a notação científica, só faz a divisão, tá? Então, a gente vai ter que a velocidade de propagação é 1,96 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Avançando. Então, assim, pessoal, temos ali a ideia da reflexão interna total, que conforme o ângulo de referência que você pega ali, ele não passa para outro meio, ele bate e volta,
que é o princípio que a gente tem, por exemplo, ali da fibra óptica, onde a gente acaba trabalhando, seja com sinal de internet, seja com sinal que se queira fazer ali de transmissão de outros modelos de informação, ou até exames clínicos, certo? Quando a gente analisa espelho, gente, é uma superfície refletora, tá? Então a denominação vem do latim, onde a gente vai ter um lado reflexivo, o outro não. Nesse caso, a gente tem espelhos ali onde a gente acaba trabalhando esféricos, aonde a gente acaba pegando ali como se fosse uma bola de vidro espelhada por dentro e por fora, que a gente tira um bife, dividindo esse tipo de espelho em côncavo e convexo, e quando ele é uma superfície plana, a gente chama de espelho plano, tá? Nessa tendência, a característica do espelho plano, a gente vai ter sim a forma desse cruzamento de imagens, porém, a forma que a gente verifica a atuação da imagem é definida como uma imagem virtual, que não são os raios luminosos que fazem esse tipo de característica. Lembrando que vimos, gente, que um raio, quando ele é real, uma imagem real, ela sempre é de cabeça para baixo, sempre é invertida. Tá? Então, assim, a imagem que é direita sempre é virtual, e é o que acontece no espelho plano. Então, você vai estar vendo como se fosse atrás do espelho. Então, nessa temática, isso aqui representa muito essa caracterização. Então, aqui está o objeto. Então, perceba, eu não tenho nenhum tipo de cruzamento de raio luminoso, eu só tenho a projeção. Por isso, justifica a imagem sendo do perfil virtual, certo? Então, é isso que a gente vai ter lá. E dentro dessa referência, a gente consegue ter uma imagem planificada e uma imagem mais tridimensional, mas o efeito é o mesmo. Eu tenho um raio incidente e um raio refletido, ao qual observamos. Então, ali, ó, quando a gente acaba analisando, pessoal, sempre a configuração das imagens são virtuais, porque você sempre analisa pelo prolongamento dos raios luminosos. Então, assim, sempre você vai ter a imagem direita, porém a orientação vertical tá tudo certinho. Então, se tem ali uma equipe de alunos ali que está apresentando, por exemplo, um trabalho que está de frente ao espelho, eles vão se ver sim, de pezinho, tudo bonitinho, não de cabeça para baixo, certo? Então, quando a gente. E um detalhe aqui, gente, na configuração do espelho, as imagens são enantiomorfas. Isso quer dizer o quê? Então, tem uma inversão horizontal. Então, a sua mão direita no seu espelho representa a sua mão esquerda, ok? Avançando aqui, pessoal, também tem a associação de espelhos, onde conforme a angulação que a gente tem ali, a gente consegue estar percebendo a estrutura das imagens, onde N representa o número de imagens. Como a gente leva em consideração uma circunferência completa, eu tenho 360 graus e você vai estar trabalhando com um determinado ângulo. Por isso surge a denominação alfa, tá? Você tira um, que é o objeto verdadeiro que você tem ali. Então, nessa temática, a gente consegue estar avançando também para os espelhos esféricos, onde a gente vai ter ali de uma calota esférica, onde a parte interna dele faz aqui, ó, essa reflexão. A gente chama de espelho côncavo, certo? Se a parte externa a gente chama de espelho convexo, certo? Então a gente tem essa estrutura ali. Quando a gente avança no perfil de imagem que a gente tem ali, leve em consideração que eu tenho três constituintes principais: centro de curvatura, expresso por C, foco, expresso por F, e vértice, representado por V. Conforme eu tenho a denominação desses elementos, eu vou ter uma configuração do perfil da imagem. Então a imagem ou ela é real ou ela é virtual, certo? Então isso é uma característica. Ou tem cruzamento de raio luminoso ou você analisa a projeção dos raios ali. A imagem pode ser direita ou invertida, ou você vê ela conforme a posição do objeto original ou de cabeça para baixo. Ela pode ser maior que o tamanho do objeto, pode ser igual ao tamanho do objeto ou menor do que o tamanho do objeto. E quando a gente avança, olha o que a gente tem ali, ó. Objetos que estão além do centro de curvatura, conforme a projeção ali, ó. Você vai ter que cruzou dois raios luminosos, a imagem é real, você vê ela de cabeça para baixo, e ela tem um tamanho menor do que o tamanho do objeto. Quando você posiciona o objeto sobre o centro de curvatura, então você também vai ter o cruzamento de raios luminosos, evidenciando que a imagem é dita como real, porém invertida de cabeça para baixo, vai ter exatamente a mesma altura. Quando aproximamos ainda mais, o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, vai sim ter cruzamento de raio luminoso, evidenciando que a imagem é real, ela vai ser invertida e ela vai ser amplificada, ou seja, ela vai ser maior. Quando você tem um objeto que está sobre o foco, os raios passam sempre de maneira paralela, ou seja, não tem informação de imagem. E a gente fala que a imagem é definida como imprópria, porque você não consegue ver nada ali. É o que a gente chama de, entre aspas, ponto cego do espelho, que eu até comentei com vocês que alguns filmes de vampiros usavam isso como referência em décadas anteriores.
Quando a gente avança o objeto que está entre o foco e o vértice, então você não consegue ter um cruzamento de raio luminoso, porque estão se espalhando cada vez mais. Entretanto, você tem a projeção dos raios que se cruzam. Então, mexeu com projeção de raio luminoso, a imagem é virtual. Ela vai ser direita e ela sempre vai ser maior, tem uma amplificação, que é o caso, por exemplo, de espelhos que as meninas usam para se maquiar e o que o dentista usa para ver a parte de trás do dente, ver se necessita de uma obturação, tem cárie, coisas do gênero. Quando a gente avança para espelho convexo, então dessa vez é a parte externa que a gente está levando em consideração, que é a parte reflexiva. Aqui, gente, só um detalhe, ó, esses cabelinhos aqui, na verdade, são do outro lado, tá? Então, isso aqui só como referência, mas aqui, a luz chega desse lado e é para cá que ela vai estar trabalhando. Então, eu levo também em consideração o vértice, o foco e o centro de curvatura, tá? Então, assim, ó, quando a gente vai ter que a imagem, gente, formada sempre vai ser virtual, sempre vai ser direita e sempre vai ser menor, certo? Então, esse é o perfil que a gente vai ter aqui, ó, da configuração que a gente acaba trabalhando ali nesse tipo de objeto, que são aqueles espelhos que tem em transporte coletivo, por exemplo, tá? Bom, outra configuração que a gente acaba avançando, gente, são para as lentes, que são dispositivos ali que têm a funcionalidade de estar aperfeiçoando a visão ou, dependendo do instrumento que você acabe utilizando, ela tem ali como base de referência. Nessa caracterização, a gente tem ali a utilização de óculos, lupa, câmera fotográfica, filmadora, telescópio. A gente divide isso em convergente, onde o raio de luz converge para um ponto, divergente, onde se espalha, então se afasta um pouquinho mais. Aqui temos os tipos de lentes, tá? Biconvexa, plano convexa, ali côncavo convexa, que são as lentes convergentes, que elas utilizam ali a concentração de raios luminosos, ou também temos as lentes divergentes, que são as bicôncavas, as planos côncavas ou a convexo côncava, aonde você vai estar afastando o raio luminoso, certo? Então, nessa tendência, ó, as lentes convergentes, perceba, o raio de luz chega paralelo, mas se cruza num ponto. Esse ponto é o foco que a gente vai ter ali, tá? Então, assim, ó, quando a gente consegue estar trabalhando com um objeto, gente, que esteja além do dobro do foco, ou comparado com o espelho côncavo do centro de curvatura, a gente vai ter que a característica da imagem vai ter a mesma representação, gente, dos espelhos côncavos. Então a imagem vai ser real, invertida e menor, certo? Aonde que percebemos isso? Máquina fotográfica, olho humano, aproximando ele sobre o dobro do foco ou centro de curvatura, a imagem definida como real, invertida igual ao do objeto. Utilizamos isso em máquinas fotocopiadoras. Temos ali aproximando o objeto entre dois focos e o foco, ou entre o foco e o centro de curvatura. A imagem definida acaba sendo real, invertida e maior do que o objeto. E nessa temática a gente tem os projetores, que eu até comentei isso com vocês em sala de aula. O tamanho da tela do computador é pequena em relação com a imagem que acaba sendo projetada para vocês, certo? Também em cima do foco, gente, não tem informação de imagem, é um ponto cego que a gente vai ter ali, que com tecnologia você está minimizando para milímetros essa estruturação ali, e a gente vai ter, pessoal, então você não tem tecnologia utilizada ali. Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma aproximação, então você tem a imagem que é virtual, direita, e você tem uma ampliação. E aí temos então as lupas que funcionam nessa temática, para você ver formiga, abelha, enfim. Quando a gente tem lentes divergentes, então assim, os raios que estão chegando paralelo, percebam que eles vão se desalinhando, se afastando cada vez mais. Então não temos necessariamente uma tecnologia que acaba utilizando aqui, mas assim, muitas vezes você faz uso disso aqui muito no aspecto de óculos, certo? Para estar fazendo algumas regulações. Mas assim, se eu disser para vocês um projetor, uma máquina fotográfica com isso, não existe ou pelo menos não tenho conhecimento até o momento que eu gravei isso aqui para vocês. Bom, avançando ali, gente, quando a gente acaba trabalhando, então a gente consegue ter algumas configurações ali. Então, assim, nesse contexto, sempre você vai ter a imagem que é virtual, direita e menor. Então, essa é uma configuração das lentes divergentes, ok? Avançamos para o ondulatório, gente, que é a parte da física que acaba analisando uma perturbação de um meio ou um pulso. Nesse contexto, a gente tem as ondas mecânicas, que elas conseguem transportar energia através do meio material. Então, assim, você tem meio sólido, líquido e gasoso, que você consegue fazer o transporte. E aqui, ó, temos ali uma praia, que é a primeira referência quando a gente vai estudar ondas que o pessoal lembra, certo? Temos também abalo sísmico, que também tem a propagação. No primeiro caso, a gente leva em consideração meio líquido, no segundo, meio sólido. E também temos ali criança e cachorro, plano quarto,
Então, assim, leva o meio sólido como referência, mas também temos as ondas eletromagnéticas, gente, que, assim, independem de um meio material e consegue fazer a propagação, por exemplo, no vácuo. Então, a gente consegue ter esse fluxo de informação, tá? Que acaba sendo delineado. O conjunto que a gente acaba trabalhando, gente, é uma onda elétrica, uma onda magnética. A onda ela tem uma defasagem de 90 graus, por isso você tem uma que está vindo ali de vermelho para cima e para baixo, e a gente tem uma azul que está avançando da direita para a esquerda. Quando você faz o bloqueio de uma delas, a gente chama de polarização. Então você reduz, por exemplo, o fluxo luminoso. O que faz isso? Óculos de sol, certo? Então, avançando aqui, gente, as ondas podem ser unidimensionais, que se propagam em uma dimensão. Uma pessoa pulando corda é um exemplo. Bidimensional, que a gente vai estar levando em consideração uma superfície líquida, por exemplo, a superfície de água no aquário. E a gente vai ter tridimensional, que aí você propaga para todas as dimensões. O som é um exemplo disso. Bom, quanto à vibração, ela pode ser transversal, então eu seguro uma corda que está bem esticada, faço um movimento para cima e para baixo, o deslocamento vai ocorrer na horizontal. Uma onda longitudinal, então conforme o movimento, a mão ali, por exemplo, na superfície da água, o movimento da água vai acompanhar, por exemplo, o movimento da minha mão, que é uma onda dita como longitudinal, certo? A gente acaba vinculando também isso, gente, à frequência. A frequência é o número de repetições em um dado intervalo de tempo, tá? Um exemplo, quantas vezes você vai para a escola semanalmente? A resposta é 5 em 7 totais. Se você não fica doente, não tem nenhum tipo de feriado. Então, segunda a sexta, né, sábado e domingo você fica em casa. Então, a gente tem essa tendência de estar trabalhando ali. Então, a frequência é 5 para 7, mas a gente pode analisar como frequência cardíaca e entre os outros componentes. Já o período, gente, é o inverso da frequência. A equação que correlaciona os dois são assim, ó, F igual a 1 sobre T ou T é igual a 1 sobre F. Levando em consideração a frequência cardíaca de uma pessoa que tem 60 batimentos por minuto, então tem um batimento por segundo. Se eu dobro a quantidade de batimentos, cai pela metade o tempo de batidas. Então, assim, se de repente meu coração está batendo 120 vezes por minuto, isso indica que cada batida está durando meio segundo. Então, é uma grandeza proporcional. Então, se eu aumento um dobrando, o outro cai pela metade. Se eu triplico um, o outro cai para um terço, certo? Então, a gente tem essa tendência aí. Então, quando a gente acaba avançando para essa ideia de comprimento de onda, a gente vai representar isso por uma letra grega chamada lambda, que é esse y de cabeça para baixo ali. Então eu posso fazer essa análise de uma crista até a próxima crista, de um vale até o próximo vale, ou eu posso pegar da onde a onda está subindo até o próximo ponto, onde a onda torna a subir novamente, ou fazer análise de onde essa onda está descendo para o próximo ponto onde essa onda está descendo. Então a gente tem essas temáticas onde a gente consegue estar evidenciando, certo? E aqui ó, a gente consegue estar fazendo algumas adequações. Então a velocidade, gente, pode ser representado pelo produto do comprimento de onda vezes a frequência, lambda-f, ou eu posso quebrar a ideia, por exemplo, do comprimento de onda divididos pelo tempo, tá? Porque lembrando que frequência é o inverso do tempo ali, ou o inverso do período. Lembrando, gente, que essa definição de comprimento de onda é sempre em metros. E aquela segunda equação ali, lembrem que a gente está familiarizado com alguma coisa dela lá do primeiro ano. Só que a velocidade é ΔS por ΔT e pode ser que volte e meia faça algum tipo de relação com esse conteúdo. Lembrando que física é uma coisa só. A gente define primeiro, segundo e terceiro ano por finalidade metodológica e didática, mas física é um conjunto de apenas uma única coisa, certo? Avançando aqui, ó, uma onda periódica cujo comprimento é igual a 5 centímetros propaga em uma corda com velocidade igual a 200 metros por segundo. Qual é a frequência dessa onda? Primeiro passo, vamos converter ali o comprimento ali de centímetros para metro. Leve em consideração as iniciais. Se for centímetro, divide por 100. Milímetro, divide por 1000. Decímetro, divide por 10. Então, fazendo essa divisão ali, 5 por 100, 0,05. Aplicando na equação, certo? Velocidade temos, eu isolo a frequência, vai ficar 200 divididos por 0,05, chegamos ali em 4.000 Hz. Só que o detalhe, gente, na física, 1000 sempre eu posso representar por quilo. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 metros, 1 quilômetro. 4.000 Hz equivale então a 4 kHz. E a nossa resposta acaba sendo aqui a letra C, ok? Avançando. Quando atribuímos o contexto de um pêndulo, gente, então assim, ó, você vai ter um movimento que a gente chama de periódico. Então assim, ele faz oscilação como ali num relógio ou num balanço.
A fórmula desse constituinte, ele é representado por 2π, onde você tem o equivalente a 360 graus, porém definido em radiano, ali, vezes a raiz quadrada de L, que é o comprimento da haste desse pêndulo, ou do braço desse pêndulo, divididos pela gravidade, que a gente não pode desligar, certo? A gente consegue desligar um monte de coisa na natureza. A gravidade é uma delas que a gente não consegue ter esse controle. Quando a gente avança, olha ali, ó. Determine o período de oscilação de um pêndulo simples que possui comprimento de 1 metro, oscilando em um local onde a aceleração da gravidade corresponde a 16 metros por segundo, dado que ele fornece aqui π igual a 3. Porém, gente, π tem um valor de 3,14, certo? Aqui a gente vai usar 3 porque o exercício falou para a gente usar 3. Então ele deu orientação. Então, a partir disso, aplicamos os dados na equação, fazemos as devidas multiplicações e divisões. Não esqueçam de extrair a raiz. Raiz quadrada de 0,0625 vai dar o equivalente a 0,25, que eu multiplico por 6, vai dar ali 1,5 segundos. Resposta como referência letra A. Ou seja, o pêndulo sai, ele vai até o outro lado e volta, faz isso em 1,5 segundos, ok? Avançando mais um pouco aqui, ó, temos ali um movimento harmônico simples, então aonde a gente vai ter ali que a partir do momento que eu tenho uma mola, e eu tenho um objeto e eu comprimo essa mola, ele vai fazer deslocamentos que vão ficar oscilando. Então nessa tendência, o que a gente vai ter ali, ó? Então a gente vai ter um movimento que a gente chama de periódico ou movimento harmônico simples, certo? Então nessa estrutura, gente, o que a gente tem ali, ó? Eu tenho ali deslocamento, velocidade e aceleração que eu consigo estar trabalhando. Dessa vez, eu levo em consideração a massa do constituinte que eu tenho como referência e também a constante elástica da mola. E essa equação, gente, utilizamos muito, por exemplo, no amortecedor de um veículo. Então, essa é a tendência, a temática que a gente acaba utilizando. Aquele ômega, aquele Wzinho mais redondinho, seria a velocidade angular. E aquela letrinha que parece um pirulito ali que temos, então ela faz a representação do ângulo de partida, que a gente vai ter ali, ó, certo? Então a gente tem esse tipo de caracterização. E o T é o tempo. Então, conforme um tempo, a gente vai ter uma posição, basicamente desse constituinte, onde eu consigo fazer uma análise da velocidade e também da aceleração desse mesmo elemento. A partir desse momento, gente, então a gente faz uma representação ali lá com a primeira equação de velocidade, que é a distância pelo tempo. Aqui, velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Então, só para você estar pegando ali a ideia da simetria. Então, utilizamos ali como referência o MRU, movimento retilíneo uniforme, e adaptamos para o MHS, para a gente ter esse tipo de atribuição, ok? Avançando, vamos pegar ali, ó. Determine o período do ponteiro dos minutos de um relógio e calcule sua velocidade angular. Então, vamos lá. Uma hora, eu tenho 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos compõe uma hora. Para a gente dar uma volta completa, gente, eu pego aquela primeira equação e só como referência, tá? Mas o que eu vou usar é a segunda. Ângulo de uma volta completa, 360 graus. O tempo que demorou, 3.600 segundos. Ou seja, a velocidade angular equivale a 0,1 radiano por segundo. Ou seja, o movimento é bem lento que a gente vai ter ali, certo? Se eu for analisar ali, por exemplo, o ponteiro das horas, é mais lento ainda. Então eu precisaria estar pegando aquele 3.600 multiplicando por 12 e esse valor desse ômega ia ser bem menor ainda, ok? Já o ponteiro do segundo, mais dinâmico. Vamos avançando. Quando a gente analisa, por exemplo, uma onda de rádio, então o que a gente vai ter ali? Analisando uma transmissão, eu tenho que ter uma transmissão e também um receptor, para que isso venha a acontecer. Senão, é investimento à toa que a gente acaba fazendo ali. Então você vai ter antenas de rádio que fazem a distribuição, televisão, um celular, enfim, alguma coisa que tenha antena de uma recepção para estar fazendo essa caracterização ali. Então vamos pegar aqui, ó. Uma determinada estação de rádio possui uma linha de transmissão definida como 102.7 MHz. Lembrando que o mega a gente equivale a base 10 elevado a sexta potência, tá? Sabendo que a transmissão ocorre na velocidade da luz, determine o comprimento da onda dessa emissora. Então eu tenho ali C igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então aqui, ó, pessoal, primeira coisa, vamos aplicar na equação e eu quero determinar o comprimento de onda. Então o F está multiplicando, passa dividindo. Então o que a gente vai ter ali? Ó? A denominação do mega a gente equivale a base 10 elevado a sexta potência. Então ali eu tenho 102,7 vezes 10 elevado a 6 Hz. Para mim fazer essa conta, gente, eu vou deslocar aquela vírgula duas casas para a esquerda. Quando eu faço isso, eu tenho toda a autonomia para fazer isso. Porém, eu somo mais 2 no meu expoente. O meu expoente, que era 6, passou a ser 8. Então, o que a gente vai ter ali? 1.027 vezes 10 a 8. Por que eu fiz isso, gente?
Porque a velocidade da luz é a referência. Então, assim, quando eu tenho expoentes, notação científica com expoentes iguais, eu simplifico. E nesse caso a ideia está facilitando a minha vida e só fazer divisão de 3 por 1.027. E quando eu faço isso, eu vou ter que o comprimento da onda equivale a 2,92 metros, certo? Então é isso que a gente tem ali como base de referência. Atribuindo esse contexto, vamos dar uma olhada ali nessa análise gráfica. Com base em seus conhecimentos, determine a frequência da onda, sabendo que a velocidade da propagação é 150 metros por segundo. Então perceba, eu estou saindo da origem, do ponto igual a zero. A onda ela precisa subir novamente. Opa, então aqui a gente tem a referência que aqui nessa distância, gente, deu ali o equivalente a 20 centímetros. Porém, eu preciso converter essa informação para metro. Divididos 20 por 100, temos 0,2 metros. Muito bem, aplicando na equação, que a gente vai ter isolando a frequência, eu tenho velocidade divididos por comprimento de onda, eu vou ter 150 divididos por 0,2, eu vou chegar então ali como resposta da frequência sendo 750 Hz. Leitura gráfica é muito importante nesse contexto. Bata o olho, saiba o que você está fazendo. Na dúvida, veja esse exercício mais algumas vezes ou treine com os materiais que você tem na sua apostila, certo? Vamos avançando ali. A frequência modular, gente, eu tenho também amplitude modular. O que seria a ideia da frequência modular? Seria a forma com que a gente vai ter o deslocamento de imagem. Se você não sabe o que é, pega as iniciais, FM, são as estações de rádio que a gente tem ali, tá? Amplitude modular, então você vai estar trabalhando com a amplitude desse constituinte. Se você não sabe o que é isso, temos as estações AM, certo? Então o que a gente vai ter, pessoal? A gente tem ali esses elementos de transmissão de informação, seja por frequência modular, as rádios FM, ou a amplitude modular, que temos as rádios AM, certo? Então assim, ó, só para vocês entenderem ali o tipo do perfil do sinal, percebam que ele vai estar seguindo, por exemplo, um perfil trigonométrico. Então assim, ó, eu tenho como se fosse uma senoide ou uma cossenoide. Agora nas ondas AM, percebo que ele vai fazer sim essa subida e essa descida com inúmeras subidas e descidas no meio do caminho. Já a onda FM, ela vai fazer o que? Ela comprime essa onda e também ela dá um espaço, faz uma rarefação no meio do caminho. Então o que acontece? As ondas AM conseguem pegar mais ruído, a FM evita mais isso. Por isso tem muitas estações ali que acabam utilizando a FM por causa desse contexto. Avançando aqui, gente, trabalhamos também com a parte da acústica, que ela vai estar analisando elementos sonoros, certo? Lembrando, por exemplo, que a história da humanidade está muito atrelada a sons. Então, o que temos ali? Ó? A gente percebe ali que num alto-falante, então você tem horas ali, conforme a batida, você percebe que o componente vai para frente, aquela membrana da agitação, tem horas que ela volta. Quando ela vai para frente, ela faz uma compressão do ar. Quando ela volta, ela faz uma rarefação. E é essa informação que chega aos nossos ouvidos, tá? Então, nesse contexto, gente, o ouvido humano ele tem uma sensibilidade de 20 a 20 mil Hz, ou de 20 até 20 kHz, certo? Então, quando a gente tem acima de 20 kHz, é uma onda ultrassônica. Abaixo de 20 Hz é infrassônica, certo? Aqui, cães, por exemplo, têm a audição maior, é estendida. Eles ouvem com uma frequência maior e também com uma frequência muito maior. Então, por isso que você percebe ali que os cães, quando estão ouvindo alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem para se atentar é erguer a orelha, para captar mais som. Fizemos um experimento em sala de aula onde vocês perceberam isso, deixando as duas mãos em formato de concha e colocando por detrás da orelha de vocês. E na oportunidade que eu fiz isso, eu comentei com vocês ali que a partir do momento que eu estivesse falando eu não estava alterando a tonalidade da minha voz, mas vocês percebiam que parece que o volume dela estava maior ou menor, certo? Bom, avançando com isso, a gente tem também a ideia da velocidade de propagação do som, certo? Que ela é 1 milhão de vezes maior menor do que a velocidade da luz, e ela pode fluir meio sólido, líquido e também gasoso, tá? Então assim, ó, quando a gente acaba avançando, a gente tem lá essa estruturação, que ele acaba ocorrendo, e aqui, ó, a gente pode estar vinculando a velocidade do som com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura ambiente, maior a velocidade do som. Ele aproveita a agitação térmica das moléculas. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade do som. Nesse exemplo que eu passei para vocês aqui, ó, pego um dia em Curitiba com a temperatura de 9 graus. Então, eu aplico na equação 0,59 vezes 9. Então, eu multiplico, vai dar 5,31, que eu adiciono a 330. Chegamos ali então a 335,31 metros por segundo. Se eu aumentar ainda mais a temperatura, eu consigo manipular a velocidade do som, certo? Aumentando ela. Reduzindo a temperatura, eu também manipulo a velocidade do som, reduzindo ela.
Bom, quando a gente fala de som, a gente tem ali a intensidade sonora que Alexander Graham Bell acabou fazendo isso. Então, inclusive, ele criou e patenteou o telefone. O telefone tem diversas vertentes, que a gente acaba trabalhando na intensidade, mas aqui, de uma maneira geral, a gente tem potência por unidade de área. E assim, muitas vezes a gente acaba trabalhando com isso em decibéis. Para a gente estar trabalhando com isso, a gente tem aquela nossa formulazinha ali que é beta, que indica Bell, que a gente vai ter, que é igual a log de I, que é a intensidade do barulho que você tem ali, e zero, que é a intensidade que o ouvido humano consegue detectar nos seus mínimos detalhes, que equivale ali a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então, assim, se você começa a aumentar muito isso, chega um ponto que a gente chega numa intensidade sonora que o barulho acaba sendo muito agressivo para o nosso ouvido. E aí a gente chega numa região que a gente chama de limiar da dor, tá? Nesse contexto, gente, quando a gente acaba trabalhando ali a cada um ponto de Bell que sobe, então ele sobe na projeção de ser 10 vezes mais intenso. Então, assim, por isso é muito utilizado o decibel, que é a 10ª parte desse constituinte, tá? Então temos também, gente, ali a parte de eco e reverberação. Lembrando que o eco, gente, ele acontece ali com uma distância superior a 17 metros, certo? Que a gente vai ter, aqui está invertido na tela, tá? Então o que a gente vai ter ali? Numa distância superior a 17 metros, no que está certo. Então ali, maior do que 17 metros a gente vai ter o eco, menor do que 17 metros a gente vai ter a reverberação, que é aquele quase eco. Tenta fazer, mas não dá certo. A sala de aula de vocês é um exemplo de reverberação, certo? O quarto de vocês, quando tira a mobília para pintar as paredes, também é um exemplo, tá? Então aqui, ó, olha o que a gente vai ter ali, ó. O ultrassom é uma técnica médica que reproduz imagens utilizando frequências elevadas e comprimentos de ondas pequenos, onde os ecos do interior do organismo são convertidos em imagem. Se o ultrassom com frequência igual a 5 MHz e comprimento de onda igual a 0,3 milímetros, é correto afirmar que o intervalo de tempo de 2 milissegundos, o ultrassom percorre no interior do corpo humano uma distância média igual a... Vamos dar uma olhada. Aplicando na equação, gente, primeiro, o mega equivale a base 10 elevado à sexta potência. Quando a gente pega 0,3 milímetros, eu divido aquele cara por 1000, convertendo então para 3 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Aplicando na equação da velocidade, multiplicando os constituintes e adequando às notações científicas, temos ali uma velocidade de propagação de 1.500 metros por segundo. Agora, utilizamos novamente a equação da velocidade que foi vista lá no primeiro ano, que é distância sobre tempo. Então o que acontece? Eu quero isolar a distância, o tempo que está dividindo passa multiplicando. Então eu tenho ali um total de 1.500 metros por segundo que eu multiplico ali por 2 milissegundos. Então eu faço a conversão para segundo, ok? O milho você pega e divide por 1000. E chegamos ali então num deslocamento que ocorre no interior do corpo de 3 metros. Não quer dizer que percorra 3 metros dentro do corpo, que a gente não tem projeção, nem largura nem altura desse componente. Mas ali o ultrassom consegue estar passando nisso em determinado intervalo de tempo. Como a distância muitas vezes é próxima, então você tem uma resposta muito rápida, certo? Até a formação da imagem, então tem essa atribuição. Quando a gente acaba trabalhando com a ideia de harmônico, gente, percebam, eu tenho aquela boquinha maior, que é o ventre, e aí eu tenho aquele pontinho menor, que é como se fosse a conjunção que a gente vai ter ali, ó, aonde a gente vai ter que esse constituinte evita a vibração que a gente chama de nó. Então assim, ó, para você identificar de jeito mais prático, pega a tua mão, por exemplo, direita ou esquerda, faça o V da vitória, porém deita a tua mão com a parte da abertura do V na direção do seu nariz. Então, o que ficou ali, você pode definir como uma ideia de harmônico, e esse é o primeiro harmônico, que é chamado de harmônico fundamental. Eu pedi para vocês decorar o valor do índice de refração do ar que vale 1, o harmônico fundamental, o N vale 1 também, tá? Agora, perceba aqui, ó, nessa segunda imagem, eu tenho como se fosse assim, 3 vezes esse movimento da sua mão, então eu defino como terceiro harmônico. Na próxima, 5 vezes, definido como quinto harmônico, na próxima 7 vezes, definido então como sétimo harmônico. Então, o tamanho do tubo que você tem como referência vai estar delimitando o tamanho da onda que cabe em seu interior. E isso vai definir o número de harmônico que a gente vai ter. Lembrando que a física, a definição de harmônico é diferente da definição de harmônico utilizada na música. Então, atenção com isso, principalmente para quem toca instrumento musical, para que a gente vai estar analisando por comprimento que a gente vai ter, e não por performance dentro de uma música, tá? Bom, então aqui, ó, vamos lá. Em um tubo de ar vibrante existem 2 nós em seu interior. Podemos definir que estamos falando de uma onda que atua em qual harmônico?
Percebam, gente, o nó é o ponto de cruzamento, ó. Percebo ali na terceira imagem ali, então tem dois nós situados no interior desse tubo. O que acontece na extremidade não conta, ok? Então, como a gente tem dois nós ali no meio do caminho, a gente fala que estamos trabalhando com o quinto harmônico, ok? Avançando para tubos fechados, pessoal, o que a gente vai ter ali? A representação de nó. Lembrando que a gente vai ter que, muitas vezes, alguns materiais didáticos apresentam isso como I, fazer a representação do número de harmônico, outros equivalem como letra N. Depende do material didático e a referência de vestibular que você pega como base, tá? Bom, o que a gente vai ter ali, ó? O espaço preenchido por ar delimitará o comprimento de onda. Analisando que no interior desse tubo de ar vibrante, o ar em deslocamento avança pelo tubo, adentrando para o ventre, colidindo com a água em seu interior e saindo desse tubo sem possuir nó no seu deslocamento, aquilo aí é informação importante, ó, sem possuir nó no seu deslocamento, podemos afirmar que estamos falando do harmônico fundamental, certo? Faz o Vzinho da vitória, direciona o V ali, essa abertura do V na direção do seu nariz, você consegue visualizar isso de maneira melhor, tá? Bom, a gente consegue estar avançando também a parte bonita da física, não que as outras partes sejam feias, mas aqui geralmente isso aqui vai estar mais atrelado à convivência de vocês junto com a física, por causa da música. Temos instrumentos de sopro, percussão e cordas. Sopro, gente, então depende do fluxo de ar no interior desse componente. Alguns componentes de ar dependem, por exemplo, do pulmão humano para fazer esse fluxo, outros de ar comprimido, como é o caso, por exemplo, que a gente vai ter do órgão, tá? Mas a funcionalidade é a mesma, tá? O comprimento e a espessura vai delimitar o tamanho da onda que cabe no seu interior. Então, assim, para a gente conseguir definir a ideia distinta, por exemplo, de comprimentos de onda, a gente vai ter o timbre. Aliás, instrumentos de onda não, desculpem, instrumentos musicais. Então, assim, se a mesma música é tocada numa harpa, num piano, numa flauta, num saxofone, num pandeiro, você consegue identificar a diferença. Isso se dá pelo timbre, que é a característica individual de cada componente musical, certo? Também falando de instrumentos musicais, temos instrumentos de corda, pessoal. Então você vai ter a vibração da corda, por exemplo, vai gerar uma sonoridade. Aqui no Brasil, desde muito tempo atrás, é popularizada a ideia do violão, certo? Muitas vezes, o primeiro instrumento musical que uma pessoa tem afinidade de estar aprendendo é o violão, justamente ali pelo fluxo de você ter ali, por exemplo, duplas sertanejas, que acabam trabalhando com isso, ou a banda que você curte, geralmente algum integrante toca violão. Então, assim, é mais familiarizado com a cultura brasileira, o violão. Não que os outros instrumentos não sejam, mas o que dinamizou uma popularidade maior foi o violão, inicialmente, tá? Então, o que a gente vai ter, pessoal? A partir da vibração, eu tenho ali embutido nesse material uma caixa acústica, onde o violão é formado com 4 tipos de madeira diferentes, é o salgueiro, o ébano e tem mais duas que tem ali, mas todas essas ali são importadas para o Brasil, não tem nenhuma delas ali brasileira, alguns até com alguns componentes, mas principalmente você tem ali a utilização de madeira que vem do exterior, muitas vezes deixa caro o instrumento, certo? Temos instrumentos de percussão, gente, que depende de batida que a gente vai ter, ou impacto, certo? Aí marimba, tímpano, xilofone, bateria acaba trabalhando com esse contexto, tamborim também, até chocalho a gente tem nessa ideia, então a gente acaba trabalhando com essas caracterizações ali. O xilofone, aí você tem aquelas varetinhas que você fica batendo ali, ou seja, tem vibração do mesmo jeito e tem impacto, tá? Temos também o fenômeno da ressonância, gente, onde um material ele pode fazer com que o outro entre em ressonância. Então, assim, numa taça de cristal é mais comum você ver isso do que vidro maciço, certo? Então você tem ali que um elemento ele consegue estar fazendo uma determinada agitação em outro constituinte, tá? Então aí você pode fazer até uma quebra desse componente. Se você pega uma taça de cristal, você posiciona qualquer um dos seus dedos, principalmente com o indicador e o médio, você fica fazendo um movimento sobre essa região aqui, às vezes encostando, ou às vezes a uma certa altura, sei lá, tipo 1 centímetro, por exemplo, você começa a perceber que a intensidade do calor, por exemplo, da sua mão faz com que tenha agitação ali dentro dos átomos. Então, muitas vezes ali você movimentando acaba fazendo algum tipo de barulho, certo? Então, temos também, gente, aqui vinculado à ressonância, isso pode acontecer com o exame clínico, como ressonância magnética, certo? A gente consegue estar trabalhando também com outros tipos de caracterização, como a ponte de Tacoma, certo? Então, aonde você vai ter ali que um elemento sólido por causa do vento entrou em ressonância. Porém, gente, o som ele também tem a caracterização de poder contornar
obstáculos, certo? Atentos com isso que a gente vai ter ali. Então o som tem sim a capacidade de estar contornando objetos. Mas eu deixo esse detalhe para vocês darem uma pesquisada aí, ok? Tem um nome bem específico para isso. O efeito Doppler, gente, é a caracterização que a gente consegue perceber no som quando uma ambulância está se aproximando ou está se afastando, certo? Quando está se aproximando, a gente tem uma onda que a gente chama de alta frequência. Quando está se afastando, de baixa frequência. O som, onde a gente tem na aproximação, é agudo, justamente para chamar atenção. E quando está afastando, a gente vai ter um som que é mais grave, certo? Nessa tendência, vamos pegar aqui um exemplo, uma ambulância desloca-se com velocidade de 40 metros por segundo em uma situação de emergência. Ao passar por uma praça, um senhor sentado observa a movimentação. Sabendo que a frequência emitida pela ambulância é de 1000 Hz e que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, determine a frequência ouvida por esse senhor na aproximação e afastamento. Equação, pessoal, F' representa a frequência ouvida, F a frequência emitida. Velocidade do som tem que estar em metro por segundo, velocidade da fonte em metro por segundo também, velocidade do observador também em metro por segundo. Porém, em 98% dos casos, a gente vai ter que o observador ou o ouvinte ele está em repouso, que é o fato que a gente vai ter ali, ó, que o senhor estava sentado observando a movimentação, ou seja, a velocidade dessa pessoa é zero, tá? Então assim, ó, percebam que na fórmula a gente vai aparecer o sinal de mais e menos. Então, na aproximação, eu estou me aproximando do objeto, eu estou ficando menos longe, vamos dizer assim. Então, assim, esse menos, essa ideia, ou menos distante, é para que a gente consiga ter essa denominação do sinal que a gente vai estar trabalhando. Fazendo ali 340 vezes 1000 chega em 340 mil, que eu vou dividir por 340 menos 40, que vai dar 300, chegando em uma frequência de 1183,33 Hz, definindo a temática do som como sendo agudo. Já no afastamento, eu estou ficando mais longe, mais distante, as mesmas informações, porém embaixo é o sinal de mais. Então vamos fazer 340 mil divididos por 380, chegamos ali numa frequência de 894,76 Hz, deixando o som sendo definido como grave, certo? Então, meus estimados alunos, essa era a revisão de conteúdo que eu havia prometido para vocês e espero ajudar vocês aí antes do decorrer da nossa avaliação. Forte abraço e nos vemos em sala de aula.